Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao G1 para mais um programa ao vivo. Hoje o tema é Bitcoin, mais do que isso, investimentos em Bitcoin. Será que é bolha? Será que não é? E para isso a gente recebe dois convidados. Primeiro, Rodrigo Batista, que é CEO e fundador do mercado Bitcoin, que é uma bolsa de trocas de Bitcoins. E também recebemos o Leonardo Siqueira de Lima, economista, fundador do Terraço Econômico. O Rodrigo acha que não tem bolha e o Leonardo acha que tem bolha, é por isso que a gente convidou os dois para fazer um pouco, não um duelo físico, mas um duelo de ideias, e é para isso que a gente vai debater. Lembrando que você está super convidado a postar sua dúvida, mandar sua pergunta ou crítica ou sugestão sobre o tema que a gente vai ler ao vivo aqui, sempre usando a hashtag Bitcoin no G1. Você pode usar qualquer rede social que a gente vai estar olhando e vai trazer as perguntas para ele. Mas eu começo primeiro, vai ser o único momento do programa que a gente vai falar isso. Pergunto para você definir rapidamente, Rodrigo, o que é Bitcoin? Para quem nunca ouviu falar, o que é Bitcoin? Claro, o Bitcoin ele surgiu de uma necessidade que veio junto com o comércio eletrônico. Então, assim, quando você faz um pagamento no ambiente fora da internet com uma cédula, você faz um pagamento que é um pagamento rápido, a cédula é um pagamento barato, em que você não precisa conhecer a pessoa com quem você está transacionando e que você não precisa de uma instituição financeira ou de pagamentos para intermediar a transação com aquela nota, seja ela de R$50, Sim. $50, euro. Quando você foi para o pagamento eletrônico na internet, com e-commerce, o que o pessoal fez foi adaptar o cartão de crédito, de débito para esse ambiente. Só que aí os pagamentos passaram a ser caros, demorados, você necessariamente precisa de uma instituição financeira ou de uma instituição de pagamento para intermediar. E aí se viu essa necessidade de criar uma moeda que funcionasse no ambiente digital da mesma forma que funciona a cédula, que funciona o dinheiro em papel. Durante muito tempo a ciência da computação ficou tentando criar essa moeda. Existiam muitas dificuldades técnicas de como criar isso, até que em 2009 um anônimo encontrou essa solução, escreveu um artigo de 9 páginas De tecnologia, eu já vi. De tecnologia, um artigo bem interessante. E nessas 9 páginas ele descreve a solução para criar esse dinheiro digital. Então a necessidade desse dinheiro veio ali no começo do comércio eletrônico, ali por volta de 95, e ele só foi criado de verdade ali por volta de 2009. Então a gente tem aí quase 15 anos entre a necessidade e a criação. Então o Bitcoin é a primeira moeda que funciona na internet, da mesma forma que a nota funciona no dia a dia. É a primeira, mas tem várias outras, né? São mais de 1000 moedas com características parecidas. Vale dizer que, apesar de eu ter pedido essa introdução para o Rodrigo, a ideia não é discutir a tecnologia, até porque acho que ninguém acredita que a tecnologia do Bitcoin não seja inovadora. Isso é bem estabelecido, é super inovador. O que a gente está aqui é para falar de preços e se a bolha de investimentos. E aí, Leonardo, obrigado também a presença dos dois. O que é uma bolha? Assim, ele definiu o que é Bitcoin. Agora vamos definir o que é bolha. Na teoria econômica, como a gente define para a pessoa que nunca ouviu falar o que é uma bolha? Bom, boa noite, Sam, Rodrigo, todo mundo que está assistindo a gente. Bom, é muito difícil ter uma definição muito precisa do que é ou não uma bolha, né? Mas o que a gente pode resumir de uma maneira mais simples é você ver uma alta exagerada nos preços que não tem respaldo por trás, não tem algum laço, não tem algum fundamento, e que acontece uma alta muito repentina. E a gente colocou um gráfico aí, se a gente tiver, isso que vai explicar um pouco melhor. Esse gráfico, né? As fases de uma bolha? Exatamente. Não é um sistema binário que a gente vai dizer é bolha ou não é bolha, mas há alguns indícios que pode dizer se um ativo está se comportando como uma bolha ou não. A gente já entra no caso do Bitcoin, mas eu queria que você definisse assim, olhando esse gráfico, o que fala sobre bolhas? Uma definição em geral. Bolhas de forma geral, a gente teve algumas bolhas que depois que passa é fácil saber. Então, a gente já teve a bolha da .com, a gente já teve a bolha também dos imóveis nos Estados Unidos. Mas
Como são essas fases? Esse gráfico ele representa muito bem aqui como se comporta mais ou menos uma bolha. Você tem geralmente uma tecnologia, alguma coisa, algum ativo, que você tem um movimento de disrupção, que é quando o ativo é muito desconhecido, que é como o Rodrigo muito bem colocou lá em 2008, lá, quando o Bitcoin começou a ser transacionado. Então as pessoas conheciam muito pouco, não entendiam muito bem o que era. A partir do momento que você começa a atrair alguns investidores. Então, ainda com algum receio, que é a fase da cautela, as pessoas começam a investir e isso vai criando mais confiança. Até que chega um momento em que aquilo vai se valorizando ao longo do tempo e as pessoas, às vezes, sem um motivo, sem um fundamento por trás, falam: eu vou comprar esse ativo porque ele vai se valorizar no futuro. Ou seja, começa uma euforia no mercado. Às vezes, muitas das pessoas não estão vendo os fundamentos, mas estão vendo a opção de valorizar. Ou seja, eu vou comprar hoje porque eu posso vender mais caro amanhã. Não interessa o que vai acontecer, isso é a história que estão me contando. E aí você começa a euforia. Daí você começa a atingir cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas, às vezes, que não têm muito conhecimento de como funciona o ativo. Até que chega algum momento que, por algum motivo, aquilo pode não se tornar realidade e acontece o efeito manada, as pessoas começam a vender desesperadamente e aí o preço despenca. Eu acho que a gente fala que os preços sobem de escada, mas descem de elevador. Ainda nem começamos a falar do caso do Bitcoin, está falando que é bolha em geral. Eu acho um bom exemplo, apesar de muitas pessoas conhecerem esse exemplo, acho que legal dar o exemplo da mania das tulipas, né? Porque esse não foi a primeira bolha, como muitos dizem, mas foi um dos casos mais importantes aí. Porque esse exemplo ilustra bem como que se forma mais ou menos. O que aconteceu é que em 1500, mais ou menos, na Holanda, a tulipa chegou na Holanda, não é original de lá, e aí algumas tiveram um problema de fungo e que essas tulipas que tinham esse fungo tinham uma coloração diferente. Por algum motivo, alguém comprou, achou bonito, a outra pessoa também comprou, achou bonito, e algumas pessoas viram a oportunidade de investimento. E falaram: isso está se valorizando muito. Então, as pessoas começaram a comprar e a transacionar esse bem. Aí, as tulipas foram se valorizando até o momento em que, às vezes, as tulipas valiam muito mais do que uma casa, né? O que acontece? A tulipa demora muito para florescer. Então, começou um momento que as pessoas começaram a se comprometer a vender a tulipa que nem sequer tinha existido. O mercado futuro. Exatamente. Falou: eu vou me comprometer a comprar ou a vender para você daqui 7 anos. Até que chegou um momento que uma tulipa valia mais que uma casa. E alguém falou: eu não moro numa tulipa, eu moro numa casa. Não está fazendo muito sentido. E alguém não honrou esse compromisso. Quando teve isso, você gerou incerteza no mercado. Porque as pessoas falaram: se aquele não honrou o compromisso, pode ser que as outras pessoas também não consigam honrar o compromisso. E aí os preços despencaram e ia acontecer exatamente isso, estouro crise. Um comentário que vale dizer é assim: quando você tem um ativo básico, se as pessoas compram e cai o preço de qualquer que seja o ativo, a pessoa perde. O problema começa quando você tem compromisso futuro. Por exemplo, quando você vendeu a tulipa, que o Leonardo está falando, e você ainda não tem a tulipa para entregar. Isso aconteceu muito, gerando problemas, inclusive na crise recente de 2009, porque as pessoas estavam vendendo e comprando casas e ainda não tinham sido pagas. Nesse sentido, o Bitcoin começou agora, Rodrigo, e a pergunta para você, o mercado futuro dele. Mas antes de você falar do mercado futuro, eu queria que você fizesse uma evolução dos preços. A gente tem um gráfico de evolução dos preços, eu vou pôr para o pessoal aí da edição. Se você puder falar um resumo de como você conheceu o Bitcoin, do que você viu de investimento, e aí depois a gente entra já no caso, por que você acha que não é bolha. Depois eu vou perguntar para o Léo ao contrário. Sim. Bom, eu trabalhava com tecnologia, instituições financeiras aqui do Brasil, e aí conheci o Bitcoin em uma revista científica, de divulgação científica, em 2011. Super interessante. Super interessante. E aí eu me interessei, demorei um tempo para entender a tecnologia. Estava valendo centavos lá. Exato, nessa época estava na casa dos 2, 4 dólares ali. Um pouquinho depois de janeiro de 2011. E aí eu me interessei, comecei a instalar os programas, os softwares do Bitcoin, fazer compras e vendas em sites que existiam no exterior, coisas de pequenas de 50 dólares, 100 dólares, que na época dava aí dezenas de Bitcoin com 100 dólares. E aí eu me interessei. Esse primeiro, ali em abril de 2013 que a gente está vendo ali,
foi quando, nessa época eu já negociava mais. Foi, vamos dizer assim, o primeiro boom que teve no Bitcoin. Teve um outro que não está aí, na verdade, que foi um boom em que ele saiu de nada para $30, assim, só que $30 hoje é tão insignificante que não aparece, gráfico, exato, né? aí, Ele tá aí, mas não dá para ver direito. Não dá para ver. E aí, assim, a gente teve a primeira discussão de bolha, a primeira vez que eu tive que defender que o Bitcoin não era uma bolha, aconteceu em novembro de 2013. Que é quando esse preço o preço passou de $1.000 pela primeira vez. $1.000, todos esses preços estão em dólares, a gente precisa Exato. lembrar. E aí chegou a 2015 a 280, né? Caiu 5 vezes. Exato. Perderam muito dinheiro. E aí, qual foi seu argumento na época e se ele ainda vale hoje? Porque alguém vai falar, poxa, tem cara de uma subida, assim, a gente olha, é impressionante essa subida. Então, qual o seu argumento central para que a pessoa fale, não, isso não é uma bolha, o que te convence? O meu principal argumento é que se você pensar no Bitcoin como uma tecnologia única, e aí ele é uma tecnologia que ele é um dinheiro digital, ele é hoje muito usado como reserva de valor, ele pode ser também visto como uma forma de dinheiro que você pode programar, assim como a internet você pode programar comunicações, mensagens, agora você tem uma forma de programar dinheiro. Então ele é uma tecnologia que é difícil até de definir o que é. A gente chama de dinheiro digital, dinheiro virtual, mas ele é muito mais que isso. E aí, quando a gente compara ele como tecnologia a outras tecnologias relevantes, revolucionárias, a gente tem até um gráfico, por exemplo. Na verdade é um gráfico que eu pedi para pôr, que você preparou para a gente. Exato. É um gráfico, e aí ele compara, por exemplo, o Bitcoin, a Apple, ao Google, a empresas que de fato criaram inovações e mudaram a vida das pessoas. Se você pegar o preço de todas as moedas Bitcoin, você pode... E ele tem uma característica que... O que quer dizer o preço de todas as moedas Bitcoin? O Bitcoin ele tem uma característica bem incomum, que ele é limitado. Sim, o número de unidades, 21 milhões de unidades, hoje existe cerca de 17 milhões emitidas no mercado. Então, se você pegar esses 17 milhões que existem no mercado e multiplicar pelo preço, como você pode interpretar cada uma como se fosse um pedaço ou uma ação mesmo, de algo maior, de um todo maior. E aí a gente chega que o Bitcoin vale hoje está um pouco mais que 170 bilhões de dólares, quase 200, cerca de 200 bilhões de dólares. Quando a gente compara com outras tecnologias inovadoras, empresas inovadoras, a gente vê que a Apple, por exemplo, está no caminho de chegar a ser a primeira empresa a chegar na casa do $1 trilhão. 1 trilhão, né? Está com 867. Ela já chegou ali na casa do 900, e aí teve variações. Então, o Bitcoin, ele sendo tudo isso, se ele de fato for tudo isso que eu acho que ele é mais relevante que todas essas empresas. E a sua aposta de preço? Porque assim, você acha relevante, mas você está comparando o preço. Vamos voltar naquele gráfico de preço, por gentileza? E aí você está, a 50 centavos, você fala, não, valia mais que isso. A 139, a 1.000, a 200, a 6.000, agora chegou, bateu hoje 12 mil. Qual é o limite para você? Assim, você, Rodrigo, que acredita no Bitcoin, qual que teria que ser o preço dele em quanto tempo? A grande reserva de valor do mundo hoje é o mercado de ouro, né? Então, assim, as pessoas quando têm alguma incerteza, por exemplo, as empresas, os fundos, eles acabam investindo em ouro, correm por ouro. Hoje o Bitcoin já está começando a assumir alguma dessas funções. O mercado de ouro, ele é um mercado estimado de 8 trilhões de dólares globalmente. Então, acredito que o mercado de moedas digitais, o Bitcoin sendo a principal delas, é um mercado que vai substituir o ouro como ativo de reserva. Então você diria que vai, assim, a sua projeção é mais ou menos de 8 trilhões, no mínimo, que daria quanto por Bitcoin? Vamos supor 10 trilhões, a gente está arredondando 20 milhões de unidades, a gente está falando de 500 mil dólares na unidade de Bitcoin. Hoje está 12, então ainda pode subir muito. Se eu tiver certo, eu acho que eu acho que esse gráfico aqui que a gente está achando um absurdo vai ficar proporcionalmente igual aquele lá na linha do tempo. Eu acredito que entre
5 e 10 anos. 5 e 10 anos. Agora, vamos para o Leonardo, o Rodrigo falou porque ele acha que não é bolha, ele tem os argumentos, e claro que são válidos. Eu queria ouvir os seus agora. Por que você acha que é bolha e o que te deixa preocupado em relação ao investimento em Bitcoin? É importante deixar claro, como você bem colocou no começo do programa, que eu jovem, acho blockchain realmente uma tecnologia que veio para ficar, é o futuro, e realmente acho que a sociedade tem muito a ganhar com isso. Então isso é uma discussão que a gente tem que tirar a parte. Muita gente coloca tudo no mesmo saco. A gente está discutindo hoje como investimento e o valor que deve ter, ou que pode chegar, ou que não pode chegar. Esse é o tema do programa. Então isso como blockchain, acho que a gente concorda exatamente nesse ponto. Agora a questão é como tese de investimento, se isso é bolha ou se isso não é bolha. Sim. E as pessoas falam tem que as 4 piores palavras da nossa língua desta vez é diferente. Então as pessoas olham a crise da mania das tulipas, as pessoas olham a bolha do .com, olham a subprime e falam, não, mas o Bitcoin desta vez é diferente. Será que é diferente? Eu não tenho tanta certeza. Tem um gráfico aí que você que exatamente. preparou. Esse gráfico aqui, ele compara o preço de todas as bolhas, aí desde o início que o ativo começou a ser transacionado até o auge e despencou. Você tem aqui na linha azul a tecnologia, né? Ou seja, desde 1950. Quando você fala tecnologia, são a bolha.com, seria? Na verdade, a bolha das empresas de tecnologia, a Tech Bubble, né? Você tem Bitcoin, você tem a do mercado imobiliário desde 2000, e você tem também a biotecnologia, que foi um pouquinho menor, mas também foi uma bolha. Como você vê, elas atingiram ali o pico mais ou menos em 1.500 dias, e depois disso elas despencaram. Mas assim, quando a gente olha o Bitcoin, é uma subida muito diferente das outras, né? Exatamente, e essa é a minha primeira pergunta. Será que essa alta é sustentável? Será que isso realmente não vai ter fim? Porque o que acontece é muito engraçado, na bolha das .com, eles falam que os taxistas, além de levar as pessoas para um lugar, eles davam dica de investimento. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Compre esse IPO, compre essa empresa. Ou seja, as pessoas, às vezes, que não tinham, não tem muito conhecimento no ativo, acabavam dando um monte de dica, e esse é o maior sinal de que não, as pessoas estão entrando só porque eu acho que se vai valorizar. Então, pode ser que isso não aconteça. E uma coisa muito interessante que ele falou é que a gente está falando do Bitcoin, se é bolha ou se não é bolha. Realmente, acho que as projeções do Rodrigo, se ele for explicar, tem os fundamentos dele, mas é uma coisa que a gente tem que deixar claro é que tem mais de 1.000 moedas digitais. E eu não sei se vai ser o Bitcoin que vai ser escolhido como meio de troca entre as outras. É engraçado que naquele gráfico que ele colocou, avaliando as empresas, não tinha o Orkut ali. Por que não tinha o Orkut? Porque geralmente Vamos pôr aquele gráfico só para lembrar as pessoas, você vai ver que tem o Facebook, mas o Orkut foi a primeira rede social, mais ou menos, e que não se consagrou, não foi a vencedora. O Orkut faliu, porque de um momento para outro as pessoas falaram, não gosto mais, saí. Ou seja, esse preço do Bitcoin que hoje está $2.000, em real, 48 mil reais mais ou menos, por algum motivo que eu não sei qual, que eu não consigo prever o futuro, as pessoas podem falar, o Bitcoin é bom, mas tem outra moeda alternativa que vai corrigir algumas falhas. Então, vamos mudar toda para ela. E aí o preço do Bitcoin pode simplesmente cair absurdamente. Eu perguntei para o Rodrigo quanto tempo, ele falou de 5 a 10 anos, para chegar a $500 mil. Aí eu pergunto para você, se é bolha, e aí tem até uma pergunta aqui de um internauta, que é o Lucas Eduardo Maia, que pergunta, quando a bolha vai estourar? Já que é bolha, porque também, se estourar daqui a 5 anos, eu posso ganhar dinheiro durante 5 anos. Pô, essa pergunta é de $1 milhão, né? Mas realmente, isso depende muito em qual fase da bolha você está. Você pode estar numa bolha que ainda vai se expandir, então ainda você vai ter uma expansão muito grande e a bolha depois você vai ter uma crise, ou você pode realmente já estar no máximo e aí depois você vai ter, a bolha vai explodir, etc. Eu não tenho a pretensão de dizer se a bolha vai expandir, vai estourar hoje ou amanhã. O que eu acho é que essa alta pode não ser muito sustentável e que você tem várias outras moedas competindo. O que eu posso garantir é que a partir do momento que isso acontecer, é obviamente muito rápido, porque
manada grande, como aconteceu em todas as Mas se outras você fosse estimar, você falaria, é um mês, é um ano, são 2 anos, tem alguma... É um chute, de qualquer forma, porque ninguém... Só dá para discutir se tem bolha ou não, porque a gente não sabe, senão não teria discussão nenhuma. Era olhar o passado. Realmente, de novo, essa é uma pergunta muito difícil. Eu dei data. Vou voltar para o Rodrigo. E lembrando você que nos assiste, assim como o Lucas perguntou agora, você pode usar a hashtag Bitcoin no G1 e fazer essa pergunta que eu estou de olho aqui. Aí, vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo Dias e Ottoni Advogados perguntaram assim, o investimento no curto prazo e no médio prazo, ele não define, mas imagino que curto prazo sejam poucos dias. Ele compensa os riscos, assim, porque varia muito o preço. Sim. As próprias corretoras, como é o caso do mercado Bitcoin, cobram uma margem, né? Sim. Então, qual que é a estratégia para quem quer investir em Bitcoin? Tá. É ir comprando e vendendo, é comprar e esquecer? O que você sugere? Tudo isso que eu falei aqui até agora foi pensando no longo prazo. Então, no desenvolvimento da tecnologia no longo prazo e o que eu acredito que vai acontecer no longo prazo. Mas assim, o Bitcoin, investir em Bitcoin usar o Bitcoin como investimento é algo que tem um risco alto. Ele é uma tecnologia inovadora, mas é nova. Se a gente pegar a medida de variação de preço que chama volatilidade, ou seja, um número que fala o quanto o preço de algo sobe e desce, você vai ver que a volatilidade do Bitcoin é maior do que qualquer outro ativo aí no curto prazo. Então, se uma pessoa que não conhece esse mercado fica tentando prever o que vai acontecer no curto prazo, a chance dela acertar é muito aleatória, assim. Ela pode ganhar ou pode acertar. Isso até me preocupa, porque eu vejo algumas pessoas tomando empréstimo, às vezes se fazendo de bens e correndo riscos. Isso acho que é um bom, assim, não é? Mesmo o Rodrigo que acredita, ele não sai se endividando porque sabe que tem riscos. Eu fiz avaliação, assim, por exemplo, quando eu montei o mercado Bitcoin, além dos Bitcoins que eu tinha, eu recorri também a capital de terceiros, eu peguei dinheiro emprestado, mas eu tinha muita ciência do risco que eu estava correndo e como empreendedores são pessoas mais confortáveis com o risco, eu tomei esse risco, sabia que podia dar errado e ter que começar tudo de novo. Mas eu acredito assim, que uma pessoa que não tenha estudado, que não saiba muito bem os riscos e não saiba muito bem o que essa tecnologia envolve, o que faz movimentar o preço dela, assim como teve essa notícia da CME, uma das maiores bolsas do mundo, falando que vai exatamente a Bolsa de Chicago, que negocia volumes absurdos de derivativos no mundo. Essa foi uma notícia muito positiva, mas pode, por exemplo, haver notícias negativas amanhã. Então, essas variações de preço no curto prazo são drásticas e são grandes, assim, e assustam. Acho que tem que ser prudente, independentemente se acredita ou não. Exato. O futuro, somente em finanças, qualquer lugar está escrito retorno passado não garante retorno futuro. Agora vamos para o Leonardo Clayton BZ. Pergunta se o Bitcoin, ou a gente pode até ampliar para moedas virtuais de uma forma geral, corre o risco de acabar com o dinheiro impresso, o dinheiro, digamos, dos países, sim ou não, e por quê? Então, como eu falei, isso é mais uma questão da tecnologia e eu acredito que sim, tem substituído bastante aí as formas tradicionais de moeda. Um exemplo muito bom é quando as pessoas que moram ou estudam fora, elas podem de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata, elas conseguem emitir, enviar o dinheiro para fora, capital para fora, através do Bitcoin. Ou seja, você tem aqui numa corretora, você compra e aí você transfere lá e você consegue transferir. Muito aí o Rodrigo deve saber melhor do que eu, muitas pessoas que utilizam isso hoje em dia também para enviar remessa para fora. E eu estou falando de uma maneira legal, eu não estou falando de pessoas de atividades ilícitas, etc. Eu realmente acredito na tecnologia. Mas muitas pessoas utilizam porque às vezes eu vou numa casa de câmbio, eles vão me cobrar uma taxa alta, vai ser demorado e às vezes o Bitcoin consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Então, com certeza você tem o
Bitcoin cada vez mais caminhando aí para ser utilizado como meio de troca. Isso é super benéfico para a economia. Rodrigo, Guilherme Matos pergunta, quais os principais fatores que, vamos falar desse ano, subiu muito esse ano, né, o Bitcoin. Sim. Começou o ano com quanto? Você tem de cabeça? Começou em reais em aqui torno de R$3.500. R$3.500 e hoje está valendo mais de 45 mil. O que levou a essa valorização? Ele fala que países liberando, são sites, é a aceitação da moeda. Na sua opinião, assim, o que a gente vê aqui, ó, se a gente pegar de março, R$1.000, agora já $1.000 já passa de 12 mil. Isso foi um dado de hoje, né? Esse gráfico data 4, dia 4. Então, só para a gente explicar porque não está com o dado no momento. E nem dá, né? Porque o Bitcoin não para. Sim. O que houve foi assim, que foi um ano em que o Bitcoin começou a se institucionalizar, vamos dizer assim. Então ele começou a sair do ambiente de curiosos de tecnologia e de investimento exótico a tomar uma cara mais institucional. Então a gente começou o ano, por exemplo, com a SEC, que é o órgão que regulamenta... É o órgão que regulamenta o mercado financeiro nos Estados Unidos, o equivalente da CVM no Brasil. Tá. Eles, por exemplo, ficaram durante algumas semanas discutindo se ia lançar um produto com preço, se autorizar um produto com preço atrelado ao Bitcoin. No final, esse produto foi negado, um produto chamado ETF. Mas o que aconteceu é que ele virou notícia durante muito tempo e aí mais pessoas passaram a conhecê-lo. E aí a gente teve notícias positivas, como o Japão, o governo japonês passou a regular o Bitcoin como uma forma de pagamento legítima dentro do mercado japonês e também ele ditou algumas diretrizes para as empresas como a minha, como o mercado Bitcoin, por exemplo, operarem. Então ele trouxe para o consumidor uma garantia institucional. Isso tem uma pergunta, eu já passo para o Léo, mas é uma pergunta que tem exatamente a ver com isso. Assim, um governo pode proibir a negociação do Bitcoin? Você tem o caso da China. Sim. Queria que você fala assim, então eu comprei Bitcoin, se eles resolvem, é ilegal, não pode abrir empresa disso, o que pode acontecer no caso desse? No caso da China, foi proibida a negociação, as bolsas de Bitcoin tiveram que fechar, mas da forma que o Bitcoin funciona, ele é uma rede descentralizada, muito parecida com aquelas redes de compartilhamento de arquivos, de músicas e filmes. Só que nesse caso ele é uma rede para compartilhamento de pagamentos, vamos dizer assim, ou de dinheiro. E assim, mesmo com a proibição, as pessoas continuam usando na China e continuam movimentando bitcoins lá. Então isso acabou não tendo um impacto de curto prazo no preço, mas o preço voltou e não significou uma cessão ou uma parada do uso do Bitcoin na China. Então, você diria então que é impossível? É muito difícil para um governo proibir. É praticamente impossível para um governo proibir. Ele proíbe uma empresa de funcionar, mas as pessoas, se ele for um dinheiro melhor, se ele for uma tecnologia melhor, como acontece no caso da China, da Venezuela, do Zimbábue, as pessoas vão usá-lo, simplesmente porque ele é melhor. Aí, Leonardo, o João Moraes, ele fala assim, se todo mundo resolve vender, o que acontece em sacar dinheiro? Existe esse dinheiro? Não, assim, como que, se é uma bolha, como desenvolve esse estouro da bolha, né? Qual que é o processo disso? Interessante é que, diferente do banco, no banco você tem mais dinheiro circulando na economia do que de fato ele tem. Então, realmente, se você tem uma crise aí, todo mundo decide sacar o dinheiro, na mesma hora você quebra o banco. Isso. Não quebra porque as pessoas confiam que ele tem o poder de gastar. Isso, de fato, não acontece com o Bitcoin. Realmente, não é uma moeda em que você tem alavancagem, etc. O que vai acontecer a partir de agora, e é o que também me preocupa um pouco, são os futuros que as pessoas podem operar. Explica um pouco o futuro. A pessoa ela se compromete a comprar e vender aquilo no mercado futuro. Que talvez é um produto que ela ainda não tem. Exatamente. Como aconteceu lá nas tulipas, ela nem tinha tulipa e ela se comprometia a comprar e a vender. E aí você consegue operar só, você não precisa ter o valor total do ativo, você pode ter só uma parte daquilo, que eles falam, chamado de margem. Aí você começa a operar alavancado, aí que tem o problema, porque realmente você tem amplificações, efeitos muito maiores do que se você tivesse só no mercado spot, que eles chamam de mercado presente.
Falando nisso, Rodrigo, essa semana começou a negociação na Bolsa de Mercadorias de Chicago e o Bitcoin subiu o preço. Você vê esses derivativos, esse mercado futuro, como uma ajuda ou você acha que aumenta o risco de Bitcoin? Até que ponto isso estimula o preço e até que ponto isso estimula o risco? Começa no dia 18, né, a negociação lá, não começou que ainda. Foi agora anunciado. Anunciaram que começa no dia 18. Mas começou agora. Não começou ainda. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. O mercado tem subido, né? Exato, o mercado tem achar assim. O que está acontecendo a gente teve as três grandes bolsas americanas. Então, a bolsa de Chicago, a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, e uma chamada CBOE, que é uma bolsa de produtos mais avançados. As três falaram que vão começar a negociar produtos com preço vinculado ao Bitcoin. Então isso trouxe basicamente a chancela do maior mercado financeiro do mundo para a tecnologia. Então agora virou uma loucura das pessoas comprando por conta disso. O que eu acredito é que vai ter no curto prazo, vai ter sim muita variação de preço por conta disso. O mercado de moedas digitais ele é diferente, porque ele acontece 24 horas por dia, todos os dias do ano, não tem parada, por exemplo. Então, mas essas bolsas, elas operam no modelo antigo ainda, que no melhor caso, que é o da CME, ela para uma hora. Exato, mas você tem uma questão diferente aí de não ter fins de semana, essas coisas, que vai trazer aí algumas novidades para esse mercado. Então eu estou bem curioso, eu ainda não tenho uma opinião formada se isso vai ser bom ou ruim, porque eu ainda estou processando qual pode ser o impacto. A gente já teve alguns casos de ganhadores do Prêmio Nobel de Economia falarem do Bitcoin. O último foi o Stiglitz, que não só falou que é bolha, como deveria ser banido. Nem sei como que vai banir, porque pelo visto não é possível. A gente também teve o caso do Tiroli, que é um outro prêmio Nobel, e teve o caso do Schiller. Primeiro, se você concorda com eles e quais os argumentos deles para falar que é bolha, e depois eu passo a bola para você. Teve outra pessoa também muito importante, além deles, Jamie Dimon, do JP Morgan, né, o CEO do JP Morgan, também falando que era uma fraude, etc. Como eu falei, eu me diferencio um pouquinho, por exemplo, do Tiroli, porque ele fala que é utilizado é uma fraude, utilizado para maneiras ilícitas. Não acho que é bem isso, porque até aí o dinheiro também pode ser utilizado para maneira ilícita e não é culpa do dinheiro, mas da pessoa que utiliza. Então, sim, eu acho que quanto a isso. Mas eu acredito no fato de que é muito difícil precificar. E o Robert Schiller também, que foi o prêmio Nobel, ele no livro dele chama Exuberância Racional, Irracional, ele tinha um ponto muito importante, que na bolha.com, ele fez, que aconteceu ali nos anos 2000 mais ou menos, ele fez uma pesquisa ao longo do tempo, perguntando para as pessoas assim, o que você acha que vai acontecer com o índice Nasdaq, que é o índice das empresas de tecnologia, né? O que você acha que vai acontecer amanhã? Quanto mais foi passando o tempo e mais o índice ia se valorizando, ou seja, antes da bolha, as pessoas achavam que ia subir mais ainda no dia seguinte. Chegou um dia que não subiu, né? E teve um Twitter também esses dias, eu esqueci o nome da pessoa, mas é alguém que muito envolvido nessa discussão aí de Bitcoin, fez a mesma pergunta. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás e agora. E ao longo do tempo, as pessoas que acham que o Bitcoin ia se valorizar só aumentou. É aí que me preocupa. Ou seja, quanto mais pessoas, mesmo com o preço subindo, ela acha que amanhã não vai cair de jeito nenhum. Por quê? Porque é o seguinte, em todas as crises que você teve hoje, em todas as bolhas que você teve até hoje, todo mundo diz que era impossível de prever. Logo, uma condição pré-necessária para você ter uma crise é ser impossível de prever, que é o que está acontecendo. Cada vez menos pessoas falam que é uma bolha, então cada vez menos pessoas acreditam que o preço vai cair amanhã, ou seja, está ficando imprevisível e aí que pode acontecer o pior. Rodrigo, imagino que você acompanhe também as notícias sobre Bitcoin, desses economistas. Assim. Onde você vê a falha do entendimento deles? O próprio Leonardo fala assim, olha, não concordo com um deles. Esse é uma das
coisas, mas você vê outras falhas de análise deles, desses 3 em particular, que são ganhadores do Nobel, que acham que tem bolha. Trazendo a briga para os Nobeles ou Nobéis, tem o meu preferido é o Milton Friedman, e em 99, em uma entrevista, que tem até o vídeo, perguntaram para ele qual que era o potencial da internet e como que ele via o potencial da internet. O Friedman, ele era a favor do Estado mínimo, né? E aí ele começa a falar que ele via, assim, internet, se especulava que era a internet lá em 99, se isso era alguma coisa que ia ter algum impacto social, tudo. E nessa entrevista, o Friedman começa falando que ele vê que a internet era uma grande ferramenta para trazer o poder para as pessoas e tirar o poder do Estado, e ele via nisso um potencial muito grande. Nesse ponto, eu acho que ele acertou. Na segunda parte da resposta dele, ele fala assim: o que está faltando na internet é uma forma de uma pessoa pagar a outra de maneira anônima, e às vezes elas nem vão saber quem está pagando quem e como esse dinheiro está trafegando. O Friedman já falava isso em 99. Nem existia o Bitcoin, também Exato. não estava se referindo ao Bitcoin. Exato, mas geral, a necessidade já existia há 10 anos antes, essa é uma entrevista de 99, 10 anos antes da criação do Bitcoin. Então, o que eu acho é que essa necessidade finalmente foi atendida. Ela ainda, o Bitcoin, ele é de, assim, a questão de compreendê-lo tecnicamente, economicamente, ele inova demais em muitas áreas da economia. Então, o que eu acho é que, mesmo no caso desses prêmios citados, eles ainda estão na fase de conhecer a tecnologia. E não é anônimo, né, o Bitcoin. Esse negócio que falam que é anônimo, tem gente que fala que é pseudo-anônimo. Exato. A questão de ser anônimo, e aí voltando um pouco no Friedman, é que ele defendia que você tem que ter a liberdade de usar, por exemplo, um dinheiro sem você ser censurado, por exemplo. E o Bitcoin é isso. Ele realmente não é anônimo. Dá para rastrear. Ele é rastreável, e a gente já teve casos de criminosos que tentaram usar Bitcoin e foram presos. O caso mais exemplar de um rapaz que mantinha um site nos Estados Unidos para negociação de produtos ilícitos e pegou prisão perpétua. Mas o que o Bitcoin faz é isso: ele dá liberdade às pessoas, delas não dependerem de nenhuma instituição para controlar ou para emitir ou para autorizá-las a usar o próprio dinheiro. O Bitcoin, ele é um dinheiro sem censura. Então, nisso é essa necessidade que o Friedman via lá em 99 e essa necessidade que o Bitcoin passou a atender em 2009. E nesse sentido, né, ele falou do dinheiro, do papel do Estado, citou o Friedman. Existe uma questão, e até pedi para você explicar, o que é lastro de uma moeda. As pessoas acham que o real, o dólar tem lastro, não é bem assim, eu pedi para você explicar. E também o que quer dizer uma moeda ser ou não fiduciária. E aí depois a gente volta também para o Rodrigo. Certo, Bom, antigamente você tinha as moedas dos países lastreadas em ouro. O país tinha um estoque de ouro. Exato. Ela tinha que comprovar que ela tinha aquilo ouro, que é justamente para falar que você precisa honrar e garantir. O chamado padrão ouro, né? E aí chegou um momento em que eles falaram: ó, acho que a gente não precisa mais disso. Se você é um governo, é crime, consegue, se compromete a pagar o que está escrito numa moeda de dólar, de real, o que seja. Então a gente precisa, e aí você não tem mais esse lastro, o que passou a ter uma moeda fiduciária. Então quer dizer, lastro já ninguém mais tem. Não. O que é fiduciário? Por exemplo, o real é fiduciário? Sim, na verdade uma moeda fiduciária é quando um governo, quando você tem uma nota de real, nada mais que não é falsa, nada mais é o governo dizendo: ó, me comprometo a pagar 5, 10, 20 ou 100 reais nessa nota aqui que tá, né? As pessoas têm que aceitar, e essa é uma moeda fiduciária, né? O problema, às vezes, com o Bitcoin é uma vantagem, eu vejo que é uma vantagem. Você não tem um banco central por trás, você não tem alguém, mas como eu falei, ele é considerado um meio de troca, mas que as pessoas podem simplesmente abandonar ele de hoje para amanhã e escolherem outro. A segunda vez que você fala de escolher outro, a gente tem uma pergunta aqui, Rodrigo, que fala assim: qual a vantagem do Bitcoin
frente às outras criptomoedas, inclusive, aqui pelas mensagens, tem umas que as pessoas consideram até mais inovadoras. Então, se eu vou investir, eu acredito na tecnologia, legal, mas por que a Bitcoin e por que não outras? Ou você acha que todas vão ter esse crescimento? Sim, eu acho que, primeiro assim, o Bitcoin ele tem uma vantagem muito grande de ter sido a primeira. Ele tem uma vantagem bem grande também de ser um programa fácil de entender. A economia, a parte de sistema, o próprio artigo, que é um artigo de 9 páginas que criou ele, assim, você precisa ter assim, alguns conhecimentos técnicos em diversas áreas, economia, política, teoria dos jogos, programação, mas se você tem conhecimentos básicos dessas ciências, você consegue entender o Bitcoin. As outras, no geral, elas são mais complexas, e em computação, se algo é mais complexo, isso tem um impacto direto em segurança. Então, a chance de haver um erro de programação nessas moedas mais novas é muito maior do que então, o assim, Bitcoin. das 1000 moedas, pelo menos das que você conhece, o Bitcoin é a mais segura. Para mim, disparado, ele é a mais segura, porque ele tem um programa mais simples, ele já tem 9 anos de existência sem nenhum problema grande na tecnologia que comprometesse. Então, as outras vão ter que passar por essa prova e nos últimos 2, 3 anos, várias delas têm falhado nessa. E aí a moeda meio que some. A moeda meio que some ou vira um negocinho lá, um projeto muito pequeno. Agora, para acabar, eu ia falar para você e fazer uma pergunta para o Leonardo, que talvez eu não fiz e você tenha curiosidade, e depois o Leonardo para você. Fazer uma pergunta para o Leonardo? Quando essa bolha vai estourar? Eu fiquei pensando aqui porque ele me provocou a hora que ele falou que ele deu uma data, eu não dei nenhuma data, né? Então eu vou responder. Vai responder. É o seguinte, a gente falou que na Tech Bubble lá, o taxista recomendava, além de levar a pessoa, recomendava um monte de IPO. A minha mãe não entende nada de investimento, zero. Um dia que eu chegar em casa e ela falar, filho, tô pensando em comprar Bitcoin, eu ligo pra vocês dois e falo, vai estourar amanhã. E agora alguma pergunta que você queria fazer para ele? Assim, Bom, eu queria saber se você... Qual foi essa sua experiência aí que você teve aí com o mercado Bitcoin? Eu realmente acho que o mercado Bitcoin é uma casa muito importante aqui. E o que você tem aprendido ao longo aí, tirando agora essa questão de bolha, não, o que você tem aprendido aí, visto aí no comportamento, se você realmente acha que essa moeda realmente veio para ficar? Falando como empreendimento, assim, eu acho que todo mundo pensa que a parte mais difícil da nossa empresa é a questão técnica, né? Então, a gente lida com tecnologia muito nova, tem a questão de segurança da informação que a gente tem que lidar muito. E aí, a principal descoberta nossa foi que empreender é lidar com pessoas o tempo inteiro, assim, sejam clientes, sejam funcionários. E no fim das contas, o Bitcoin, para mim, ele deixou de ser um experimento de tecnologia, virou o maior experimento humano da história, assim, tanto como empreendedor, como um entusiasta de economia, quanto um entusiasta de política. Então, eu acho que é isso. No final de tudo isso, sai o lado tecnologia e entra o lado das pessoas, que é o lado mais complexo. Rodrigo, CEO e fundador do mercado Bitcoins, Leonardo Siqueira de Lima, fundador do Terraço Econômico, aos dois. Muito obrigado. Eu adorei. Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. E não esqueça que você pode também comentar e rever aí o vídeo. Uma boa noite para você. Espero que tenham gostado do